Oi, tudo bem com você? Hoje vamos falar do cordel, um tipo de literatura regional típica do Nordeste. Esse tipo de poesia ficou popular no Brasil por volta do século XVIII e contava histórias dos folclores e boca a boca dessa região de forma simples, para que todos pudessem entender. E ainda hoje faz muito sucesso e continua sendo uma marca da cultura brasileira. Os cordelistas geralmente produzem versos rimados e seus folhetos são estampados com xilografuras, uma técnica feita em madeira entalhada com diferentes imagens, como se fosse um carimbo. Essa madeira recebe uma tinta que imprime suas imagens geralmente em um papel. Hoje você vai conhecer mais sobre o cordel, assistindo uma entrevista com Braulio Bessa, um poeta cordelista lá do Ceará. Você conhece alguma poesia de cordel? Existe algum tipo de poesia parecida com cordel e que seja típica da região que você mora? Conta pra mim. Durante o vídeo, tente descobrir tudo que envolve a criação do cordel, tá bom? Ele tem rimas? Segue um ritmo ou passa uma sensação de música? Existe uma forma específica de escrever poesias regionais? Sobre o que essa literatura em versos fala? Vamos dar uma conferida? A literatura de cordel traz a força artística do Nordeste com sua diversidade de temas, rimas e muito bom humor. Para falar sobre estes versos tão brasileiros, convidamos o poeta Braulio Bessa. Seja bem-vindo, Braulio, no Trilha de Letras. Obrigado, cara. Estou feliz e estou em casa. Que bom, a gente também está se sentindo em casa com você. E a gente está se sentindo em casa principalmente porque é um poeta que eu acho que ele fala dessa questão da transformação com a gente. Não é à toa, né, que você lançou no ano passado esse livro aqui. Vou até mostrar para o pessoal. Poesia que transforma. Transformou você e transformou a quem lê? Pode-se dizer isso? Sim, pode. Esse livro conta uma história de alguém que passa de transformado a transformador. Ele fala muito de mim, conta a minha história. E eu, com 14 anos de idade, eu sou de uma cidade de 18 mil habitantes no sertão do Ceará. Eu tinha 14 anos de idade, não tinha grandes sonhos, enfim. O que eu via na minha cidade era o povo completar 18 anos e ia-se embora para São Paulo. Eu nunca quis isso. E aí um dia eu tive a bênção de uma professora de literatura passar, fazer um trabalho na sala de aula e cada aluno ia falar sobre um escritor brasileiro. E aí caiu na minha carteira o nome de Patativa do Assaré, um dos maiores poetas populares, cordelista, cearense, nordestino, sertanejo, de uma cidade pequena. E quando eu tive contato com a poesia, que eu vi que um poeta de linguagem muito simples era capaz de falar do que há de mais complexo no mundo, que era o sentimento humano. De amor, de paixão, de saudade, de perdão. Botei na cabeça que queria ser poeta. Comecei a escrever e o que era mais bonito disso é sentir esse poder transformador da literatura, da educação, da arte na minha vida e perceber que era possível também ser um agente de transformação na vida de outras pessoas. Porque se um livro de Patativa do Assaré, na mão de um menino de 14 anos de idade que não tinha sonho nenhum, fez com que ele dissesse, eu quero ser poeta e vou ser escritor e um dia vou lançar um livro. Isso é muito transformador. Por isso que eu achei que era possível um dia lançar um livro e transformar a vida de alguém. Acho que tem dado certo. E como é que você sente essa transformação? Como é que as pessoas te mostram isso? Eu não consigo mais andar no meio da rua. Eu não ando mais na rua, eu vou fazer uma palestra, eu sou um poeta popular. Um poeta popular brasileiro, nordestino, e que vai fazer uma palestra numa cidade e quando eu chego, às vezes tem 5 mil pessoas para ouvir poesia. E como eu tive a oportunidade já de falar sobre muita coisa, muitos assuntos que são necessários, porque a minha poesia, eu falo de gente. Eu digo muito isso, que a minha maior inspiração é gente. Eu sou um prestador de atenção, eu fico vendo o povo, o que ele sente, o que eu sinto, misturo tudo e vira poesia. Então, as pessoas começaram a me parar na rua quando eu ganhei uma certa visibilidade através da internet, da televisão, enfim. E não era só para pedir, para bater um retrato, não era só uma selfie. Sempre tem uma história
aquele seu poema sobre perdão me ajudou, aquele seu poema sobre mãe fez com que eu me aproximasse novamente de minha mãe, aquele seu poema sobre a força do professor fez com que eu não desistisse da sala de aula. E eu comecei a ouvir muitos depoimentos. Aí um dia eu fiquei curioso, cheguei lá na minha rede social e postei no meu Facebook. Se algum poema meu já lhe fez bem, me conte a sua história. Em 45 minutos eu recebi 8.000 e poucos depoimentos, de todo tipo de gente, falando sobre inúmeros poemas, sobre inúmeros assuntos, mas todos com um poder de transformação muito grande. Como eu falei aqui, alguns exemplos de gente que disse, teve alguns que me chamaram a atenção, que dizia assim: poeta, não falava com meu irmão há 17 anos, mesmo morando na mesma rua. Quando eu vi um poema seu sobre perdão, antes do povo terminar de bater palma, eu estava batendo na porta dele para pedir perdão. Eu escrevi um poema sobre animais abandonados. Aí uma pessoa escreveu: poeta, vi seu poema sobre cachorros abandonados no trabalho. Voltando para casa, carreguei 2 para casa da rua. Eu digo, isso não é transformação? Isso é transformador, né? Por isso que eu acredito muito no poder transformador da palavra e de como a poesia ela tem esse poder de se adaptar. As mesmas palavras podem ter efeitos transformadores em gente completamente diferente, né? É porque eu acho que a poesia, ela toca na alma da gente. Ela vai muito lá fundo e mexe com a emoção, de uma forma como nenhum outro texto mexe. Já que você está tocando nesse assunto, eu vou pedir a você, você pode escolher uma das poesias, então, do seu livro, para ler para a gente. O que você acha? Escolhe uma e vamos ouvir esse poder de transformação aqui que você fez com tanta gente, e uma que você escolha nesse momento. É interessante, Kátia, porque eu falei para você que eu recebi 8.000 e poucos depoimentos em 45 minutos, né? E falavam de inúmeros poemas, eu já falei sobre, acho que, de tudo. Mas metade desses comentários falavam de um poema específico, um poema que se chama Recomece. Só que eram histórias completamente distintas. E isso me ajudou a entender o que é que eu faço. E a entender minha poesia, que para mim é um abraço. É um abraço cego e despretensioso, porque o abraço ele tem o poder de se adaptar e de fazer bem. Quando eu escrevo poesia, eu não conheço a história das pessoas que vão ter contato com esse poema. Então eu tento fazer alguma coisa que abrace as pessoas e que se adapte. E tem um poema aqui que fala de recomeço, que uma vez saiu uma matéria comigo dizendo que se eu fosse um Luiz Gonzaga, Recomece seria a minha asa branca. Que é tipo... Vamos ouvir, fala então. disso. Diz assim: quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe amparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia, lá na frente, a vida der uma recupere sua fé e recomece novamente. Ah, gente, sério, eu vou bater sozinha palma, Obrigado. mas eu tenho certeza que vocês estão em casa batendo palma também. Vamos recomeçar sempre. Talvez esse seu poema tenha tanto efeito porque ele propõe às pessoas o novo sempre. Não deu certo aqui?
vamos para acolá também não, vamos para lá. E aí você está propondo que as pessoas não desistam. Sim. E isso faz parte da esperança da transformação. É necessário. Nós vivemos um momento onde as pessoas têm uma carência muito grande de esperança, de uma mensagem que realmente toque na alma, sabe? Eu acredito muito nisso. Você falou assim que a poesia, ela vai fundo nas pessoas. E tem uma coisa, pensa num bicho que é mal educado. É poesia, não bate na porta não, chega arrombando com tudo, mete os 2 pés no coração. Quando você olha, tá lá dentro, não tem mais quem tire, né? Eu acho que acredito muito nessa força da poesia. Eu também acredito. Eu acho que ela não pede licença mesmo, não. Quando você vê, ela já entrou. Braulio Bessa, eu vou te pedir licença, já que a gente está falando nisso, porque a gente foi perguntar a um grande poeta também, que é Aderaldo Luciano, qual a importância do cordel na nossa literatura nacional. Vamos ouvir? Vamos. O cordel sempre foi estudado não como literatura, não como poesia. Ele sempre foi estudado como algo exótico, algo folclórico, algo que não tinha atributos estéticos. Então, o que resultou disso é que não se reconheceu o cordel como sendo talvez a única forma poética genuinamente brasileira, nascida em solo nacional, com pai brasileiro e com mãe também brasileiras, né? Que o pai é Leandro Gomes de Barros, um poeta nascido no interior da Paraíba, em Pombal, numa pequena cidade do Alto Sertão, e a mãe é a cidade do Recife. E é tão prova disso que o IFAM, o ano passado, em 2018, no dia 19 de setembro, aqui no Rio de Janeiro, atribuiu ao cordel a importância de ser o nosso patrimônio cultural e material brasileiro. Existem algumas teorias que dizem que o cordel veio de Portugal, né, que a literatura de cordel veio de Portugal. O que veio de Portugal foi o folheto, o livro. Agora, a forma poética, ela foi criada aqui no Brasil. Braulio Bessa, a gente ouviu aí que literatura de cordel é tudo, você já falou de muita coisa, mas eu preciso saber quem é que hoje também inspira você? Quem mais você lê nessa literatura? Olha, eu leio e eu aprendo todo dia. Eu sou fruto da poesia de Patativa do Assaré, que é considerado um dos maiores cordelistas de todos os tempos. Inclusive, quando eu tive o primeiro contato com poesia, eu vi um poema que, na hora, aquilo me arrebatou e eu trago ele tatuado comigo, que ele descreve o meu povo. Patativa dizia, num cordel, eu sou de uma terra que o povo padece, mas não esmorece e procura vencer. Da terra querida que a linda cabocla, de riso na boca, zomba do sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome, eu olho para a fome e pergunto, o que há? Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou caba da peste. Sou do Ceará. Dessa literatura de cordel, ela não é fácil de ser feita. Muita gente pensa, mas tem uma técnica, eu não sabia. Como é que ela funciona? Olha, a literatura de cordel é uma modalidade literária, pelo contrário de simples, é extremamente complexa de ser construída, com muitas regras, exige rima, exige métrica, e o povo do cordel é muito rigoroso. Eles ficam prestando muita atenção. Tem muito fiscal de rima e fiscal de métrica que se o caba fizer um negócio errado, eles já estão apontando o dedo. Eu nunca fiz nenhum curso para isso e tal. Realmente foi tudo muito de instinto. Agora... E também de leitura, né? Sim, porque leitura. Você lê aqui, como você disse, faz muita diferença. Por ler muito a literatura de cordel, eu fui entendendo a diferença, a sextilha, a décima... Então, tem inúmeras modalidades de construção, técnicas de construção de rima, de métrica, e eu venho aí aprendendo todo dia. Eu digo, eu não posso parar, né? Até porque o cordel ele vai se renovando, vai se adaptando. Ele para você ter ideia, a gente tem um poder tão grande de adaptação da literatura de cordel, que ele começa nos cordéis, nos varais das feiras. O cordel vai para o jornal, do jornal ele vai para... toda a mídia impressa, revista e tal, de repente ele está na voz dos cantadores de viola, invade o rádio, do rádio ele cai para a internet, da internet para a televisão, então a gente tem que se adaptar realmente e entender esse poder de transformação que está acontecendo no mundo, das novas mídias, né? Agora, sem perder a essência.
não pode descuidar da rima, da métrica, não, porque o negócio pega, viu? Gente, nós vamos agora para o break, mas vocês vão voltar com a gente, porque o programa tá muito bom, não tá? Eu também tô adorando. Antes, vamos ouvir a nossa dica literária com a nossa produtora, Maíra de Assis. O Trilha de Letras volta já. A literatura do folheto que chegou ao livro. O cordel veio diretamente de Portugal com suas rimas e poesias. Aqui no Brasil, os personagens nordestinos são os destaques. Com grandes histórias sobre retirantes das secas e heróis, tudo é muito contado com poesia, humor e ironia. E aqui nesse livro, Lampião e Lancelote, de Fernando Vilela, a gente consegue ver uma outra característica importante do cordel, a ilustração. Então, vamos ler um trechinho do encontro entre o rei do cangaço e o cavaleiro da tábua redonda. Quando a poeira baixou, estava tudo muito estranho. Lampião numa armadura que não tinha seu tamanho. E Lancelote trajava um uniforme tacanho. Lampião sacou a sanfona e bateu o pé no chão. A batalha agora é outra, bradou o rei do sertão. Vamos cantar, Lancelote, você agora é meu irmão. Estamos de volta com o Trilha de Letras e hoje nós temos a presença do poeta Braulio Bessa. Nós conversamos com ele sobre literatura de cordel. Mas antes de nós terminarmos tudo isso, a gente vai saber mais do quadro Dando a Letra. Vamos lá? Olá, eu sou Patrícia Tavares, escritora e psicóloga, e trago para vocês em primeira mão o meu livro Caminhos do Coração, que será lançado em breve pela editora Lua Azul. O meu livro fala sobre comportamentos, desenvolvimento pessoal, sobre vida, sobre amor. Comecei a escrever para sites de comportamento sobre amor, superação. Resolvi reunir esses textos e mais alguns textos inéditos para esse livro. Mas vocês também podem conhecer mais do meu trabalho através da minha fanpage, do meu Instagram. Acredito que vocês vão gostar muito do meu trabalho. Está sendo feito com muito carinho, com muita alegria, por mim e por todos os envolvidos nesse projeto. Um beijo grande, com muito boas energias, boas vibrações. Braulio, como a gente vê aí, escritores pelo Brasil não faltam. E aí eu pergunto a você, é muita gente escrevendo cordel hoje pelo Brasil? Eu acho que a poesia tem se aproximado muito do povo. A literatura de cordel tem se popularizado a partir do momento que a gente invade as novas mídias. Se a gente for parar para pensar, primeiro que vídeos, por exemplo, eu vou falar pelo que eu consigo mensurar do meu trabalho. Em rede social, os meus vídeos já chegam à marca de 500 milhões de visualizações. Isso é poesia popular brasileira, nordestina e literatura de cordel. Esse livro que foi lançado ano passado, ele está há 42 semanas na lista de mais vendidos do Brasil. Então, é inegável dizer que isso não estimula o escritor, que não estimula o poeta. Porque o mercado literário entende e o escritor entende que existe um público para consumir literatura de cordel e poesia popular nesse país. Então, eu tenho certeza que a gente tem estimulado muita gente, tem encorajado muita gente. E uma prova disso, o que eu recebo muito através de minha assessoria, são crianças de 5, de 6, de 7 anos, fazendo trabalhos de escola, sarau literário, que bota um chapeuzinho, pinta uma barbinha e está lá declamando poesia e escrevendo já. Tem um movimento no Rio Grande do Norte chamado Encontro de Poetas Mirins, onde pais, poetas que estimulam seus filhos de 7, de 8, de 9, de 10 anos a escrever poesia. E agora eles fazem um encontro de crianças, de poetas mirins no Rio Grande do Norte, que é a coisa mais linda do mundo. Então, é inegável dizer que a poesia não está cada vez mais viva e que tem muita gente escrevendo aí, muita gente boa. E eu peço muito a Deus que o povo brasileiro enxergue isso.
É verdade, a gente tem que pedir mesmo. Você fala do estímulo da família. A gente tem muito estímulo mesmo de quem está pertinho da gente. Quem é que estimula você, que está pertinho sempre? Quem é que ajuda muito ao Braulio Bessa? Ah, rapaz, meu povo, eu sou muito de estar perto de gente, né? Sou de uma cidade pequena, de 18 mil habitantes, que praticamente todo mundo é primo, né? Se você for olhar lá no Alto Santo, a gente se conhece e tudo. E dentro da minha casa, assim, eu me inspiro muito nas pessoas que me cercam, né? E mamãe, papai, em vovô, mais vovó, meus irmãos, meus amigos, Camila, e que está sempre aqui do meu lado também. Camila é a sua mulher. Ah, É isso? Maria, Camila é o grande amor da minha vida, né? Inclusive, é como eu sempre digo, que o povo fica falando, que sorte, né, de Camila. Camila tem sorte, porque primeiro que ela é o lado inteligente lá de casa. Né? É mesmo? O lado inteligente, eu fico tentando imitar ela. Mas, aí o povo diz, rapaz, mas Camila é uma mulher de sorte, né? Casou com um poeta e tem um poeta todo dia. Eu digo, sortudo sou eu, né? Até fiz uns versos que dizia, dizem que ela tem sorte por viver pertinho deu, porém diga e não me engano, que o sortudo aqui sou eu. Se casar com um poeta é motivo de alegria, imagina a minha sorte, casar com a própria poesia, que é gente, poesia sério. pura. Camila, você não está aqui, mas olha, essa homenagem fica, não é? Fica, toca na alma da Camila e toca na alma da gente. É verdade que o poeta precisa de uma musa? Olha, eu acho que a musa do poeta é a vida, né? A vida é a grande musa inspiradora do poeta e Camila faz parte da minha vida. Camila deixa a minha vida mais colorida e completa essa tela com os meus amigos, com minha família. Ela é o grande amor da minha vida, uma grande inspiração para mim. Quando eu falo de amor, pode ter certeza que é por ela. Você, quando fala, a gente sente muito também a questão da canção. Não parece, gente, que quando ele fala poesia, parece que ele também está cantando? Existe uma diferença entre o cordel e o repente? As artes se confundem, né? A cantoria de viola com a literatura de cordel. Enfim, existe o poeta de bancada, que é aquele poeta que para, que pensa, que vai raciocinar aquilo ali, que vai transformar em poesia. Eu faço isso. E o repentista, que é o caba que faz de improviso, que para mim é um negócio assim assustador. A NASA tinha que vir estudar os cantadores de viola do sertão, porque aquilo ali é impressionante, não é cor desse mundo, não. Você é do cordel, Eu sou do cordel. mas você conhece muito repentista. Ah, conheço, sou apaixonado por cantoria de viola. Tem um grande cantador de viola na minha cidade chamado Roberto Alves, que ele tem meu número e sempre que tem cantoria de viola lá, ele já me liga para poder eu ir assistir. E aprendo muito. Braulio Bessa, então, já que você está falando isso, vamos ouvir uma opinião do nosso outro poeta que está aqui no programa com a gente, que é Aderaldo Luciano, sobre a questão do preconceito que a literatura de cordel sofre na academia e no mercado editorial. Nós temos um título em cordel chamado O Romance do Pavão Misterioso. Esse Romance do Pavão Misterioso, que foi escrito em 1923, ele já teve mais de 200 reedições. Ele já deve ter vendido mais de 60 milhões de exemplares. Ele nunca vai aparecer na lista dos mais vendidos. Nunca apareceu na lista dos mais vendidos. Por quê? Porque ele não está dentro das livrarias, dentro do mercado como nós conhecemos, dentro do mercado estabelecido. Ele movimenta uma economia que é sempre à margem. A mais importante editora de cordel no Brasil foi uma editora, primeiro chamada a editora, a Prelúdio, editora, e depois a editora Luzeiro, lá em São Paulo, por incrível que pareça. Não foi no Nordeste, foi lá em São Paulo. E essa editora vendeu de 1954 até 1990, deve ter movimentado assim milhares de exemplares, mas não esteve nunca no mercado formal, nunca esteve nas livrarias. Agora, tem importância? Tem. Se nós pegarmos os prêmios Jabuti de há 2 anos, de há 3 anos, nós vamos encontrar poemas de cordel na finalíssima, inclusive ganhando o prêmio Jabuti como melhor adaptação. Essa vontade de se fazer o cordel aparecer no mercado editorial. Infelizmente, o poeta de cordel ainda não é visto como um intelectual que mexe com a literatura. Com a mesma coisa que o poeta de cordel e Drummond e Pessoa movimentam a mesma coisa, que é a palavra, que é a linguagem. Infelizmente, criou-se um rótulo de poeta popular para o poeta de cordel e a partir desse termo poeta popular, ele sai daquilo que deveria
de nunca onde deveria ter saído, né? Da sua importância como sendo um autor da literatura brasileira. Braulio Bessa, e tem muitos movimentos, não é, que a gente ouve falar. Você faz parte de algum, do neocordelismo, por exemplo? Não, eu escrevo, eu até tento muitas vezes desvincular o cordelista de mim, porque eu escrevo poesia. Eu quero me dar a liberdade de repente, escrever uma poesia sem rima, uma poesia livre, enfim. Então, não me considero dentro de um movimento específico, mas apoio todo e qualquer movimento que tente levar a poesia para mais longe, né? Eu dedico o meu apoio, eu sou um apologista de todo movimento que faça a poesia chegar mais longe, mas não me coloco dentro de um grupo assim. E mais do que isso, a gente falou muito aqui da participação do cordel, principalmente no Nordeste brasileiro. Você acha que hoje o cordel já tem uma boa influência também no restante do Brasil? O cordel é universal. O cordel é universal. Eu digo muito isso, a gente tem que escrever com muita força, deixando uma marca muito grande da nossa raiz, mas de forma que, se traduzir esse livro aqui para um caba lá no Japão, ele entenda o que foi que eu quis dizer aqui. Eu acredito muito nisso, né? Em ser universal, em escrever para o ser humano. Quando eu digo que eu sou gente que escrevo para gente, é gente de Nova York também, não é só lá do Alto Santo, não. Então, cordel, na minha opinião, é uma modalidade literária que chega em qualquer lugar do mundo e toca o coração de qualquer cristão desse mundo. E aí eu pergunto também para você sobre esse mundo que você escreve. Como é que você vê, por exemplo, hoje o lugar da mulher no cordel? Olha, existe um movimento muito forte de poetas, independente de sexo. A gente vê que hoje a poesia ela tem esse papel de ativismo. A literatura de cordel tem um papel de ativismo. Eu tive a oportunidade de escrever poesia. Nesse livro aqui tem uma homenagem à mulher, um poema que se chama Ela. E eu, na verdade, eu penso muito nisso, que nós temos essa ferramenta na mão, essa arma na mão, para lutar por causas nobres. A mulher é uma causa muito nobre para se lutar, e ela tem ganhado muita força. A gente vai aí festivais de poesia e hoje eu já vejo muita mulher declamando poesia, escrevendo e sendo aplaudida de pé. Então eu fico muito feliz quando eu vejo o movimento fortalecido, porque a mulher ela é muito mais sensível. Ela tem muito mais sensibilidade do que nós. Então eu fico olhando assim, fico bestinha, né? Porque tem coisa ali que nunca vai sair daqui não, é só dali, é só daquele ser humano abençoado. E eu tenho certeza que tem se fortalecido muito o movimento feminino da poesia no Brasil também. Bom, e eu dou um abraço aqui à distância a você. Muito obrigado, Nossa, viu? que prazer Adorei, recebê-lo, opa. uma alegria. Obrigado. E fica aqui com a gente essa força que você deixa, eu acho que você deixa, com a poesia que você tem. Obrigada. Muito obrigado e um cheiro bem grande para todo mundo. Obrigada. Gente, o Trilha de Letras fica aqui. Nós voltamos na próxima semana. Trilha, o caminho da literatura passa por aqui na TV Brasil. Quais outras literaturas regionais você conhece que representam a cultura brasileira? No lugar onde você mora, há algum tipo de poesia que seja típica dessa região? Qual? Como ela se caracteriza? Ao assistir a entrevista com Braulio Bessa, você viu que o cordel segue sua própria combinação de regras, não é mesmo? Os temas muitas vezes envolvem sentimentos e experiências da própria vida do autor, ou refletem sobre a região onde ele vive. Que tal você tentar produzir um poema sobre algo na sua vida, com rimas e ritmo do cordel? Fechou o rolê? Pode ser sobre o lugar onde você mora, a escola onde você estuda, ou sobre as pessoas que você conhece. Que tipo de ilustração você pode fazer para ilustrar o seu poema? E se você e seus colegas de escola ou amigos do bairro fizessem um encontro para declamar e produzir poesia? Pode ser legal, né? Vamos lá produzir esse poema?
Se na região onde você mora há uma literatura típica como a de cordel, você já deve conhecer suas características e também sua importância para a cultura regional e brasileira. Sua atividade estará correta se você buscar mais informações sobre essa produção artística, seus autores, suas características e sua importância para o povo brasileiro. No caso da literatura de cordel, Braulio Bessa chamou atenção para a diversidade de temas, as rimas, a métrica e o bom humor. Ele explica que o cordel é um cordão, um barbante no qual os folhetos com poemas e xilografuras são pendurados. Ah, faz mais sentido agora. Além disso, fala como a literatura e a arte são transformadores e como o contato com Patativa do Assaré, um outro poeta brasileiro muito importante, influenciou em sua escolha. Para a confecção de seu próprio poema, não tem certo nem errado, né? É só caprichar na criatividade e ficar de olho nas regras desse tipo de literatura, né? Para saber mais, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Um beijo e até a próxima!